palestrante é a doutora Vera Lúcia, que é mestra em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará e é enfermeira assistencial na unidade de transplante e insuficiência cardíaca do Hospital de Messejana e professora adjunto da Universidade Estadual do Ceará. A aula dela vai ser sobre os aspectos relevantes na seleção e preparo de pacientes para transplante. Obrigado, boa noite. Bem-vindo a todos. Mais uma vez nos encontramos, né, com todos os intercalços que nosso país tão confuso nos impõe. E o meu papel hoje é tentar compartilhar com vocês, trazendo um olhar mais prático e objetivo em relação ao preparo e à seleção desse paciente transplantado. Doutor João já se estendeu em relação. Do outro lado? Na minha vez, não deu muito certo. Doutor João já se estendeu e já, claro, é de conhecimento de todos em relação às diretrizes. Aí tem que voltar. Tecnologia não é muito a minha praia, não. Pronto. Bem, então nós já sabemos, já é de ciência de todos os senhores, a relação das características necessárias para a seleção de pacientes. É claro que no nosso serviço, desde que foi instituído, é um compromisso ético e científico a observância dessas características e do que está interposto nessas diretrizes e todos os guidelines, como o doutor João citou. Entretanto, nós colocamos, eu achei bem interessante essa citação que eu retirei do Arquivo Brasileiro de Cardiologia, que até o momento não existe um critério clínico perfeito para identificar os pacientes de maior risco de morte, que deveriam ser colocados em fila. Realmente, você lidar com o paciente em insuficiência cardíaca refratária no dia a dia de um serviço que tem uma estrutura ambulatorial e também em regime de internação, acaba sendo bastante desafiador para todos da equipe. E aí, apenas as condições clínicas são determinantes para a seleção de possíveis candidatos? E essa pergunta, ela é lançada mais no âmbito dos profissionais que compõem a equipe multidisciplinar. Porque dentro da estrutura clínica, da caracterização de sinais e sintomas, fica muito fácil você definir. O paciente tem aquela classe funcional, 3, 4, tem aqueles critérios como estão bem estabelecidos, mas será que isso é suficiente para você olhar para aquele paciente e enxergar nele um candidato adequado? E eu percebo, pela nossa prática, que o estabelecimento de critérios objetivos e consenso prévio entre a equipe transplantadora poderá ser útil na superação de controvérsias relacionadas aos aspectos pessoais e sociais do paciente. Então, o que eu trago aqui é a sugestão de que a escolha de um paciente ela tem que ser algo compactuado pela equipe, não somente considerando esses aspectos relacionados com as características de sinais e sintomas, mas também com os aspectos sociais e pessoais desse paciente. E aí entra a atuação interdisciplinar. É por isso que ninguém é feliz sozinho no mundo. Uma equipe de transplante, ela sim se constitui e se constrói a partir da correlação desses diferentes profissionais, que vão agregar visão crítica, uma percepção holística em relação àquela situação, vai estabelecer relações interpessoais e de vínculo, assim como identificar a competência desse paciente para o autocuidado e os seus indicadores de adesão. Eu acho importantíssimo nós termos já de antemão a noção de que esse paciente, o processo dele de inserção no programa, ele não se conclui com a realização do transplante. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer, quando eu abordo um paciente para falar sobre o transplante, de que talvez o evento cirúrgico seja o menor obstáculo que a gente vai enfrentar.
mas a continuidade e a vinculação dele a esse programa, sim, se torna um desafio constante. E aí acontece o quê? A seleção do paciente. Muitos dos senhores médicos aqui presentes irão encaminhar para as enfermeiras de serviço, serviço social, para toda a equipe, psicóloga, os pacientes que eles observam ter a indicação clínica estabelecida pelas diretrizes. E a gente vai montar esse círculo que eu tentei estabelecer aí, no qual se inclui equipe de saúde, a família e o paciente. E eu chamo a atenção aqui que a família em nenhum momento deverá ser excluída desse processo de seleção. Esse paciente ele não vai sozinho para um transplante. Ele vai inserido num contexto social e num contexto familiar que não pode ser ignorado. Opa. Agora foi. Pronto. E aí a gente vai observar que dentro de um outro aspecto relacionado também para a seleção desse paciente, nós temos a questão da adesão. A adesão, dentro de uma perspectiva analítico-comportamental, pressupõe uma condição de parceria entre quem cuida e aquele que recebe o cuidado. Dentro dessa estrutura, você vê que não pode haver aí a percepção de que o paciente, porque ele se torna um candidato a transplante, ele será um mero cumpridor das regras e determinações estabelecidas pelo programa. E aqui eu chamo a atenção que nós temos que observar as duas ideias centrais que estão contidas dentro dessa perspectiva, que seria a compliance ou concordância e a potência de agir. Para nós, muitas vezes, dentro de uma postura verticalizada e muito autônoma de que nós somos os detentores do saber, nós confundimos adesão com obediência, quando, na verdade, adesão é concordância. Concordância para a aceitação daquilo que nós oferecemos em termos de informação, para que esse paciente consiga gerir de maneira adequada a sua condição de saúde e o seu tratamento. Por isso, nós temos que levar em consideração que o paciente, por mais desfavorável que seja a sua condição clínica, ele tem potência de agir, ele tem o direito de escolha, ele tem a capacidade de decidir. E quando eu falo paciente, eu trago novamente a figura dessa família, dessa esposa aflita, que leva o paciente para o serviço procurando um recurso, para a filha, que muitas vezes quer aquele pai curado, para aquela esposa que olha para aquele marido e deseja mais alguns anos com ele. O doutor João ainda há pouco falou o exemplo de um paciente que realmente tinha uma possível contraindicação por um distúrbio psiquiátrico. E eu hoje tenho dentro de mim a certeza de que só está dando certo para esse paciente por conta da rede familiar que ele tem. Ele tem uma filha que é uma guerreira, que briga por esse pai desde o momento do nosso primeiro não. E ela dizia, mas eu não aceito esse não. Meu pai precisa desse transplante. E ela correu atrás e conseguiu realmente remover e demover toda e qualquer empecilho. Então, essa liberdade de escolha na potência de agir é algo que não pode ser negado a esses pacientes. E aqui eu trago um caso clínico bem simples, sem muitos dados, para não trazer, não fugir do foco das enfermeiras, que as enfermeiras são um tanto quanto voltadas para o sentimentalismo, né? Então, eu trago aqui para vocês uma historinha bem rápida de um paciente que eu atendi essa semana, no ambulatório, e eu achei bastante interessante. Um paciente do sexo masculino, 40 anos, portador de miocardiopatia isquêmica, com indicação classe 1. Ele foi selecionado e preparado para transplante cardíaco, ocorrido em maio de 2015. Ou seja, esse paciente ele está próximo já de fazer um ano de transplante. Ele teve uma evolução satisfatória, sem intercorrências até a alta hospitalar. Ele retorna para o segmento ambulatorial sempre acompanhado pela esposa, sem alterações clínicas preocupantes. Por vezes, ele apresentava-se choroso e deprimido, tendo solicitado, durante o atendimento de enfermagem, a consulta também com o psicólogo, que foi prontamente atendido. A partir do terceiro mês após a alta hospitalar, ele passa a comparecer ao atendimento sozinho.
terceiro mês após o transplante, após a alta hospitalar no nosso protocolo, é um momento assim, é um marco para esse paciente. A gente já retira a máscara, já aumenta um pouco a inserção dele dentro de outros ambientes, ele tem uma liberdade maior de circular sozinho. E ele passa a comparecer ao atendimento sem mais a presença da esposa. Nessa época, perguntado sobre a ausência da cônjuge, o paciente informa que ela o havia abandonado e que era esse o acordo feito entre ambos. A esposa apenas permaneceria ao seu lado até a ocorrência do transplante e estabilização do seu quadro geral. O paciente afirma ter condições de gerenciar seu autocuidado e de manter sozinho a adesão ao tratamento. Em dezembro de 2015, ele é atendido na emergência do Hospital de Messejana, após mal-estar súbito, consequente da ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica. Em consulta posterior com a enfermeira, afirma saber os riscos de tal prática, mas justifica não ter se contido. Atualmente, reside sozinho, tem próximo a si alguns familiares, mas não conta com acompanhante para vir ao hospital. Clinicamente, era um paciente perfeitamente enquadrado nas diretrizes, guidelines e tudo mais de protocolo que se possa ver. Mas, na minha percepção, nós não erramos na indicação do transplante em si, mas talvez de não ter reconhecido os sinais que esse contexto familiar falido já se anunciavam. Esse pacto estabelecido entre esse homem e essa mulher, ele foi feito na tentativa de oferecer a ele a chance de chegar ao transplante. É uma exigência, você tem que ter uma estrutura familiar. E a esposa, ela cumpriu a parte que cabia a ela. Fico com você até você transplantar. Quando você estiver bem, eu vou cuidar da minha vida e você vai cuidar da sua. E a fragilidade de um homem com poucos meses de transplante, numa época do ano que por si já é depressiva, que são as festas de final do ano, o que ele fez? Bebeu. E possivelmente ele vai reincidir nessa prática da ingestão alcoólica. É um homem solitário, é um homem que tem um coração ótimo, com uma fração de ejeção fantástica, mas que eu não acredito no sucesso e no prolongamento do transplante para ele. E aí eu pergunto, existe o paciente ideal? Nós, equipe, que muitas vezes vamos estar ao lado dos médicos, dos clínicos que vão indicar esses pacientes, qual é o feeling que nós vamos ter, a sensibilidade que nós vamos ter que desenvolver para reconhecer esse paciente ideal? Eu já estou lá no transplante desde 2001. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas a gente tem que opinar. A gente tem que manifestar a nossa dúvida. A gente não pode aceitar que, porque ele tem critérios clínicos significativos, que a gente se recuse a olhar a história de vida daquele paciente. E, portanto, a indicação clínica é soberana, principalmente em uma estrutura na qual a gente tem um número muito aquém de doações das nossas necessidades. Eu costumo dizer que cada paciente que é transplantado, que não respeita e não se responsabiliza pelo seu órgão, ele trai não somente aquele doador, mas ele trai também aquele paciente que estava na fila e que deixou de receber o coração porque era a vez do outro. E aí, é possível evitar o paciente problema? Não, não é possível. A recusa dentro da equipe de transplante, contraindicando aquele paciente, é muito mais dolorosa do que a gente vê um paciente se perdendo. 70 anos, idade limite, não existe mais. Eu quero chegar aos 70 anos linda e maravilhosa. E ai do doutor João de negar um coração para mim se eu vier precisar. Um paciente psiquiátrico que a família diz, ele não é isso que... Ele teve um surto, ele estava triste, ele estava abalado. Quais são os limites que a gente pode utilizar para evitar esse paciente? E aí fica a pergunta aqui, quantidade ou qualidade na seleção de pacientes? O que é determinante para um sucesso de um programa? A quantidade de pacientes que vocês irão transplantar ou a qualidade dos pacientes que terão a recuperação no pós-transplante? E aí a gente coloca que
para o preparo do paciente, como o doutor João falou, o que é mais importante é o real momento da indicação daquele transplante. E justamente o ambulatório de insuficiência cardíaca, ele nasceu dessa situação. No começo, a equipe médica mandava muito paciente para a enfermeira preparar, e a gente via que numa proposta de educação em saúde, com uma boa orientação, o paciente ia compensando e ia melhorando. Ele ganhava meses, eles ganhavam anos e ficavam sendo acompanhados por esses profissionais até que o momento se revelasse realmente oportuno para o transplante. E eu costumo sempre, quando eu vou repassar a minha experiência, que eu vejo 3 momentos: seleção, avaliação e preparo. Sempre eu fico muito preocupada quando a equipe passa da seleção diretamente para o preparo, sem antes fazer uma avaliação. E a gente observa que na avaliação é oferecida à equipe a oportunidade de identificar não somente os aspectos favoráveis, mas também os não favoráveis do candidato em potencial. Isso é mais fácil quando o paciente está hospitalizado. Ele está clinicamente instável, a intempestividade do tempo. Isso eu aprendi também no meu serviço, que aquele paciente que chega como primeira vez numa situação de descompensação clínica, eu já boto meu pé para trás. O que levou esse paciente a essa descompensação? Não haveriam outras medidas que poderiam ser melhoradas? Uma adequação do receituário, um ajuste na ingesta hídrica, um afastamento de algumas preocupações ou de um esforço físico desnecessário. Quando o paciente é mantido vinculado ao ambulatório, nós temos a oportunidade de acompanhamento dessa evolução clínica. E eu aí me sinto muito à vontade de chegar para a doutora Juliana, para o doutor Glauber, doutor João, e dizer: olha, não dá, esse aí não tem melhora. Ele está fazendo tudo o que a gente pede. Está tentando fazer tudo, mas ele não melhora, está cada vez pior. E aí, realmente, a gente tem esse convencimento. Por outro lado, é aquele paciente que vai e volta para o consultório, para o ambulatório, ele não consegue restringir líquido, ele não consegue dar conta nem mesmo do receituário dele da insuficiência cardíaca, que dirá de um receituário mais complexo, como do pós-transplante. Nesse preparo, a condição aguda deverá ser afastada, toda e qualquer causa externa determinante dessa descompensação. A gente monitora de muito próximo o número de reinternações desse paciente. O paciente que reinterna com frequência realmente é um paciente que nos preocupa. Observamos indicadores de baixa adesão e autocuidado prejudicado. E o aceite do paciente para o efetivo preparo, inclusão e lista. Isso aqui é um fenômeno que vocês vão vivenciar. É aquele paciente que ele começa o preparo para o transplante e some. Some. Às vezes, doutor João, Vera, cadê fulano de tal? O homem sumiu, doutor João. Por quê? Porque não houve aceitação dele em relação à indicação do procedimento. E aí, por mais habilidosa que essa equipe seja, ela não vai conseguir prepará-lo. E aí nós retornamos àquele ponto que eu falei. A adesão e autocuidado não pode ser visto apenas como obediência, mas sim uma competência de você autogerir a sua situação de adoecimento. E tem pacientes que não têm essa competência num determinado momento. Muito obrigada.